Fala pessoal, tudo bem? Professor Germano, Pastor Germano. Nós estamos aqui para a segunda parte do segundo reinado, mas é logo mais depois da nossa vinheta. Fala pessoal, voltamos aqui, professor Germano, Pastor Germano. Pessoal, nós estamos agora na parte 2, certo? Sobre o segundo reinado. Nós já falamos aí alguma coisa sobre o segundo reinado e nós estamos aí agora na parte 2, certo? Então, deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Pronto, tela compartilhada. Vamos lá, segundo reinado, parte 2. Vamos lá. Pessoal, uma coisa importante que vai acontecer aí no ano de 1847, durante o reinado, ou o segundo reinado de Dom Pedro II, o Dom Pedro II, nesse período aí, ele vai adotar o parlamentarismo. Né? E o que é o parlamentarismo, professor Germano? Me explica aí. Pessoal, o parlamentarismo ele é um sistema de governo, tá? Primeiro você tem que entender, ele é um sistema de governo. E esse sistema de governo ele funciona da seguinte forma: o imperador ele vai nomear um presidente de conselho, de ministro, e aí esse presidente de conselho ele vai escolher os membros do ministério responsável pelo governo. E aí essas pessoas elas vão servir como se fosse um certo conselheiro, né, para Dom Pedro II. Então entendo o que é o parlamentarismo. O parlamentarismo ele é um sistema de governo, certo? Aonde o imperador ele nomeia um presidente e o presidente nomeia os membros. E aí isso daí forma o que? O parlamentarismo. É como se fossem algumas pessoas reunidas, né? Reunidas justamente para decidir o futuro do Brasil. E aí essas pessoas vão ajudar justamente Dom Pedro II a administrar de forma mais coerente, mais segura, dando dicas, orientações para que ele possa assim fazer as coisas de forma correta, certo? Então, o parlamentarismo é isso, certo? Então vamos lá. Vamos lá, pessoal. Então, o que, que vai acontecer? Durante o segundo reinado, também vai acontecer uma coisa bem interessante aí, ó. Nós vamos chamar de gabinete da conciliação. Professor Germano, o que era o gabinete da conciliação? Pessoal, o que, que nós temos que entender aqui no Brasil, né? O que está acontecendo no Brasil? No Brasil, estava acontecendo muitas revoluções, muitos movimentos, certo? O cenário político ele estava marcado por conflito, disputa, enfim, estava acontecendo tudo isso daí, certo? E aí, querendo ou não, o gabinete da conciliação era justamente conservador e liberal governando juntos, né? Então, por isso que é conciliação. É o gabinete, os dois partidos políticos governando junto, junto com Dom Pedro II, certo? E aí, é isso que eu preciso entender, de forma bem simples, bem didática, sem complicar muito, tanto liberal como conservador governando junto com Dom Pedro, sem rixa, sem conflito, sem nada disso, pessoal. Então, era o gabinete da conciliação. Vamos lá. Aí, pessoal, o que, que vai acontecer? Vai acontecer uma revolta, né? Chamada de praieira. Vai acontecer aonde, professor Germano? Vai acontecer lá em uma revolta lá em Pernambuco, certo? A Revolução Praieira foi a última rebelião provincial que aconteceu no Brasil. Então, anote isso daí que é uma informação importante. Qual foi a última revolução que aconteceu no Brasil? E aí é a Revolução Praieira, certo? Aconteceu durante o século XIX,
certo? E aí o que que vai acontecer, pessoal? Essa revolta, ela envolvia mais questão com relação ao poder, certo? Então, foi uma revolta aí, onde a principal disputa era o poder provincial de Pernambuco. Como eu já ensinei vocês, pessoal, província, entenda a província como estado, tá? Porque nesse período aí os estados eram chamados de província. E aí o que que vai acontecer? A primeira observação que eu quero que vocês entendam. Os praieiros se revoltaram contra o império em 1848, quando Dom Pedro II nomeou um político conservador para governar Pernambuco. Então, Dom Pedro II vai lá, nomeia um político conservador para governar Pernambuco. E aí o que que vai acontecer? As pessoas que estavam lá não gostaram muito dessa nomeação, né? E aí, por conta disso, esse conflito vai se estender aí durante 2 anos. E aí resultou no enfraquecimento dos liberais na política brasileira. Então, perceba que o que está acontecendo aqui é justamente aquela questão de poder. Conservador quer estar no poder, liberal quer estar no poder. E aí, querendo ou não, esse choque aí vai acontecer e vai gerar as revoltas, vai gerar as disputas, certo? Então é mais ou menos isso que eu quero que você entenda. O que foi a Revolução Praieira? Foi a disputa em relação ao poder, certo? Quem estaria governando Pernambuco? Conservador? Liberal? Né? O imperador nomeou um conservador, mas já tinha lá um liberal governando. Então foi isso que aconteceu. Vamos lá. Transformações na sociedade. Pessoal, o século XIX no Brasil ele vai passar por muitas transformações, por muitas mudanças, né? Até porque nós estamos agora já no segundo reinado, né? Já aconteceu a independência, o Brasil já é independente, querendo ou não, aí muita coisa mudou, muita coisa se modificou. E aí o que que vai acontecer? Uma das mudanças também que aconteceu no Brasil foi a questão da exportação do café, né? Então, essa mudança também não deixa de ter influência por questão do café. E nós vamos ver o que, que aconteceu aqui para que o café pudesse ser exportado, né, para fora. Vamos lá. Olha só. O cultivo do café ele foi introduzido no Brasil por volta de 1727. Então, em 1727, começou aqui no Brasil, começaram a cultivar o café. E aí, o que, que vai acontecer? A produção do café em massa, né, para exportar, para sair daqui do Brasil para ir para fora, só vai ser a partir do século XIX. Por quê? Porque alguém, em algum momento lá na Europa, falou que tomar café é uma coisa chique, né? Tomar café é uma coisa assim da burguesia. E aí, por conta disso, o que, que vai acontecer? Por conta disso, o hábito de tomar café ele se tornou muito popular na Europa e nos Estados Unidos. E quem é o cultivador de café? É aqui o Brasil. E por conta disso, o café daqui do Brasil ele vai ser exportado, né? Tanto para a Europa como para os Estados Unidos. E aí, o café ele vai ficar com o título de o ouro verde aqui do Brasil. Por que ouro? Porque ele vai vender bastante, vai ser exportado, certo? E aí, por conta disso, ele vai ficar conhecido como o ouro verde do Brasil. Então, olha aí, o pessoal exportando aí o café, né? O pessoal cultivando o café. Então, mais aí uma figura do café. E aí, pessoal, chegamos aí quase no fim da nossa aula, mas nós precisamos falar alguma coisa com relação ao tráfico de escravizados. Olha o que, que vai acontecer. Em 1831, o comércio de escravizados do Atlântico para o Brasil ele vai ser proibido. E aí, pessoal, essa lei ela vai ser ignorada por muitos traficantes escravistas. Por quê? Né, hoje, com certeza, você
está assistindo a minha aula, você está assistindo por meio de um computador, por meio de um celular, né? Se você quiser se comunicar com uma pessoa, você envia um WhatsApp, né, uma mensagem, e de forma instantânea ela vai receber essa mensagem lá onde ela está. Porém, nesse período aqui, pessoal, nós precisamos entender que nesse período aqui, a comunicação se dava por meio de cartas, certo? E aí uma carta às vezes demorava dias, às vezes demorava semanas, às vezes demorava meses, às vezes demorava anos. Isso quando não se perdia no percurso do destinatário. Então, perceba que muitos traficantes de escravos, eles vão ignorar essas leis pela completa falta de desconhecimento mesmo, pessoal, certo? E aí, uma das leis que eu preciso entender que vai ser de suma importância, que vai proibir o tráfico de escravos aqui no Brasil, vai ser a Lei Eusébio de Queiroz. Quando que vai entrar em vigor essa Lei Eusébio de Queiroz? Em 1850, certo? Então a Lei Eusébio de Queiroz, ela vai proibir o tráfico de escravizados para cá para o Brasil. Então entenda que a Lei Eusébio de Queiroz, em 1850, ela vai proibir o tráfico de escravo aqui para o Brasil. Certo, pessoal? E aí, o que vai acontecer? Após a proibição do tráfico de pessoas escravizadas, os cafeicultores eles vão optar por contratar não mais escravos, né? Porque, de certa forma, os escravos estavam trabalhando, mas não recebiam nada. Agora eles vão contratar quem? Os imigrantes, certo? Então, as pessoas que vão vir de outros países, certo? Os imigrantes europeus, esses camaradas agora que vão ser aí os escravos agora, né? Então, de certa forma, eles vão ser a mão de obra para as lavouras, certo? Então, percebam que, por conta da lei Eusébio de Queiroz, que foi assinada em 1850, os cafeicultores, os proprietários de fazenda, eles vão optar por contratar agora os imigrantes europeus. Então, aí, o que vai acontecer? Observação importante para que você anote aí. O primeiro fazendeiro a trazer imigrantes para a cafeicultura foi o senador paulista Nicolau de Campos Vergueiros. Então anote o nome desse camarada aqui, ele que vai ser o primeiro camarada que vai trazer pessoas de fora, né, pessoas europeus de fora e trazer para trabalhar específico ali nas lavouras de café, certo? E quem vai ser? Nicolau de Campos Vargas. E aí, na década de 1840 e 1850, nós vamos ter aqui portugueses aqui no Brasil, alemães, suíços, belgas, que vão chegar aqui no Brasil por conta dessa imigração, né? Para trabalhar onde? Lá no cultivo de café. Certo, pessoal? Tudo bem? Vamos lá. Pessoal, então, nós vamos ficando por aqui na nossa aula. Espero que você tenha aprendido alguma coisa a respeito do segundo reinado, né? E aí, se ficou alguma dúvida, mande sua mensagem, mande sua pergunta, certo? Nós vamos estar aqui disponível para estar respondendo, tá ok? Então, nós vamos ficando por aqui. Tchau, tchau. Até a próxima. Fui.